E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Brasil em Copas do Mundo, né? Tenho feito uma playlist, já até criei a playlist, né? Uma série de vídeos comentando os ciclos de Copas do Mundo do Brasil, né? Não só a Copa em si, mas toda a preparação, tudo como o time se monta. Fiz da Copa de 70 por causa dos 50 anos do Tri no dia 21, mas também fiz das Copas de 82 até 2010, de todas, tirando a Copa de 98, que é a que está faltando, eu estou tapando o buraco agora. Tá? Foi um ciclo de Copa do Mundo relativamente tranquilo para o Brasil. Teve seus problemas, claro, sempre tem, impossível ficar 4 anos sem problemas, mas o Brasil teve um ciclo bem acima da média, vai. Não teve ameaça de demissão do técnico, teve crises porque o Brasil não joga o futebol que desejava, que poderia, mas em todo esse período o Brasil é considerado aí por todo mundo como a melhor seleção do mundo, uma das melhores seleções do mundo, durante todos os 4 anos ali, e em nenhum momento a condição de que o Brasil seria um dos principais candidatos ao título da Copa de 98 é colocada em questão. Então o Brasil tem um período de certa hegemonia ali, talvez não só assim, mas com algumas outras seleções ali também fortes no período, mas o Brasil fica no topo ali do futebol mundial em seleções. Esse ciclo começa com o Zagallo assumindo, o Parreira sai da seleção porque ele quer, né? Antes mesmo da Copa do Mundo de 94 começar, né, o Brasil já nos Estados Unidos para a preparação, já vinha a notícia de que o Parreira teria acertado com o Valência da Espanha. O Parreira não confirma, ele diz que estava só concentrado na seleção, só que dias depois do Brasil desembarcar aqui, né, depois, voltando dos Estados Unidos com o troféu, tudo, o Parreira confirma que fechou com o Valência. Né? Ele até disse que foi acertado em cima da hora, tudo, mas assim, tudo indica que ele realmente já estava tudo acertado antes da Copa do Mundo começar. Como deu certo, o Brasil foi campeão, o Zagallo era auxiliar, já tinha sido técnico do time principal, então não era um grande choque. Zagallo assume uma sucessão vista com naturalidade, não há grandes problemas aí. E o Zagallo, logo de cara, tenta fazer um time um pouco menos zagalliano, né? O Zagallo tem fama de retranqueiro, mas ele tenta botar o time pra frente, até com a justificativa de que não, precisávamos ganhar, fomos 100% pragmáticos para ganhar 94 e tirar o tabu, o jejum de 24 anos nas costas. Tirou, vamos jogar. Né? O Zagallo propõe mudar o time. O Parreira montava o time com 2 volantes no meio de campo, 4-4-2, né? Que o Parreira adora 4-4-2, com 2 volantes e 2 meias. Os 2 meias no começo da Copa eram Raizinho, mas o Brasil acaba se encontrando mais com Zinho e Mazinho, né? O Mazinho que é um lateral de origem. Com essa formação, o Brasil se protegia muito bem atrás, porque o Mazinho e o Zinho voltavam bem, fechavam aquelas 2 linhas de 4, o Brasil se defendia muito bem. E quando o Brasil tinha a bola, o Brasil tinha muito controle da bola. O Mazinho e o Zinho eram bons jogadores habilidosos, jogadores técnicos. O Brasil tinha uma capacidade de manter a posse de bola muito grande, então tinha um meio de campo que dava muito volume de jogo. Ou seja, o Brasil controlava o jogo. Falei mais detalhes ali no vídeo da Copa de 94, vai aparecer aí, né, aqui no canto vai aparecer vídeos aqui, né, no final desse daqui. Mas o Brasil tinha um problema, o Brasil não tinha a fantasia, a criatividade, o Brasil no meio de campo não tinha aquele jogador capaz de dar um toque diferente, né, um passe em profundidade mais ousado, acelerar o jogo em outro momento. O Brasil era um pouco mais quadrado. Né? Os momentos de improviso eram mais dos atacantes, do Bebeto e do Romário. E o Zagallo quer mudar isso para o ciclo seguinte. E ele propõe um time com 3 jogadores de meio de campo mais atrás, um volante e 2 segundos volantes, né? 2 jogadores que sejam volantes, mas que saiam mais para o jogo, ou então meias que voltem bem. Né? Era alguma coisa assim que o Zagallo pensava. E um meia de armação que teria até mais liberdade defensiva. Ou seja, no momento defensivo ele não precisaria também ficar voltando muito para marcar. Tá? Um camisa 10 clássico que pega a bola, recebe, toca, inverte o jogo. Quando precisa dar um passe comprido, dá um passe comprido. Quando precisa dar uma acelerada numa tabela curta, dá uma tabela curta. Um passe enfiado aí no meio da linha da zaga para pegar o atacante entrando, ele faz isso. Um jogador que tivesse essa característica.
mal comparando com o futebol de hoje, seria como se fosse o Ganso com um pouco mais de dinamismo. Talvez o Ganso na época do Santos, quando ele surgiu no Santos. Essa era a característica que o Zagallo descrevia muito no jogador que ele queria. E se falava muito que era o 1 do Zagallo, que ele tinha um 4-4-2, que era um 4-3-1-2. Então ele falava muito que ele queria esse 1. E daí o Zagallo fica muito falando esse 1 do Zagallo, e até vira um jargão da época de falar o 1 do Zagallo como camisa 10 clássico armador. Né, vira um termo muito comum que a gente falava na época. O Riquelme era um bom jogador para essa função também. O Riquelme era argentino e o Riquelme jogava na época, mas assim, o Riquelme era um jogador com essa característica ali, né? Então tinha muito o 1 do Zagallo, que até virou um jargão que a gente usava para aquele jogador é o 1 do Zagallo que o time tal tá procurando, alguma coisa assim. Se você vir esse termo em algum momento, saiba que é disso que está sendo falado. Alguém mais velho, algum texto antigo, você vir o 1 do Zagallo. Então o Zagallo está querendo esse 1 dele. Ele não acha, tá? Ele não acha em nenhum momento. Ele tenta Rivaldo, ele tenta Djalminha, ele tenta Raí, Giovani o dos Santos, né? O Giovani que depois vai pro o que jogava no Santos, né? Não o Giovani dos Santos, que é um jogador mexicano. O Giovani, vírgula, dos Santos, que depois vai jogar no Barcelona. Ele tenta Juninho Paulista, ele chega até a pensar em Marcelinho Carioca para essa função em determinado momento. Então ele tentou várias formações ali e não achou esse 1, ninguém, porque todos os jogadores que testava tinha característica diferente, ou tinha uma característica de ir buscar o jogo mais no lado e fechar para o meio, ou um jogador que pegava no meio e ia para o lado, ou era um jogador mais de movimentação, mais de carregar a bola, não era exatamente o que ele pensava. Tá? Ele nunca achou esse jogador. E o Brasil naturalmente vai se desenvolvendo para jogar num 4-2-2-2, né? Um 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias de armação, né? Um meia pela esquerda e um meia pela direita. O Brasil vai se desenhando assim ao longo desse período. Uma coisa favorece o Zagallo para jogar assim. Primeiro que o 1 dele ele nunca achou. Segundo, sobrava jogador. O Brasil tem uma geração muito boa do meio para frente na segunda metade dos anos 90. Pinta muito jogador bom. Então, muito jogador ali que, inclusive, o Zagallo tem até uma dificuldade de dar entrosamento, de montar o time, de tanto jogador que ele fica rodando em alguns momentos. E daí vem uma questão de amistosos que eu vou falar mais um pouco pra frente aqui nesse vídeo. Mas ele vai rodando muito o time, mas tinha muita opção. Tinha muita opção. Você vê as quantidades de jogadores que eu falei só de meio de campo, né? Então, Rivaldo, Marcelinho Carioca, que acaba nem sendo muito testado, mas chega a ser cogitado. Djalminha, Juninho Paulista, Leonardo, esqueci de falar o Leonardo começa, que já era meia antes da Copa de 94 no São Paulo, quando depois da Copa de 94 vira meia definitivo na seleção também, ele deixa a lateral. O Roberto Carlos assume. Então, Leonardo, Juninho Paulista, Marcelinho Carioca, Rivaldo, Giovani, Raí, um monte de jogador. Isso pro meio de campo. Até Arilson chega a ser convocado. Arilson do Grêmio. E até vai embora, tudo dá confusão. No ataque, tinha Bebeto Romário, que vinha da Copa de 94. Tinha o Ronaldo Fenômeno, que já estava na Copa de 94, começa a aparecer forte, mas além de tudo ainda tinha Túlio, que estava no auge no Botafogo, e chega a ser titular da seleção no período. Tinha Túlio, tinha Paulo Nunes, que chega a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio nesse período. Tinha 4 jogadores brasileiros que estavam muito bem em ligas importantes da Europa e o Brasil mal convocava, se é que convocava. Jardel detonando em Portugal, maior artilheiro do futebol português nos últimos 30 anos. Elber arrebentando em Stuttgart, depois vai para o Bayern de Munique, tudo no meio desse período. Amoroso, que vai se consolidando na Udinese como um dos principais atacantes do futebol italiano. E Sonny Anderson, um dos principais atacantes do futebol francês, que depois chega aí até o Barcelona. Todo mundo estava detonando e mal era convocado por excesso de jogador, excesso de opção. Depois aí no final, segunda metade desse ciclo aí, Edmundo começa a comer a bola no Vasco. Edmundo aparece ali como um dos melhores jogadores do Brasil. O Miller volta a jogar muito no Santos, mais na reta final desse ciclo. Até
com uma característica que até poderia casar como esse do Zagallo, ou como o meia-direita, porque ele estava mais jogador de preparação de jogada do que um atacante, mas o Miller começa a também jogar muito. O Sávio também aparece bem no Flamengo. Quer dizer, muito jogador aparecendo, é muito jogador. Então, Donizete Pantera chega a ser convocado, faz gol pela seleção contra a Argentina em Buenos Aires. Então, assim, muito jogador apareceu. Então, o Zagallo tinha opção. Então, botar 2 meias, 2 atacantes, não faltava opção ali. Tá? Era realmente estava muito farta a oferta. E daí tem uma questão dos amistosos. O Brasil não tinha eliminatórias para jogar. Naquela época, campeão do mundo tinha vaga direto na Copa seguinte. Isso criava um problema, né? Que era a falta de jogo oficial. Na época era diferente de hoje. Hoje tem a data FIFA. A data FIFA está lá. Né? Então a data FIFA está lá, então se a seleção convoca um jogador para aquelas datas, o clube é obrigado a ceder o jogador, independentemente do que a seleção vai fazer. Se vai fazer um amistoso contra a seleção do Butão ou se vai jogar um jogo oficial valendo título contra a Alemanha em Berlim. Não importa. Vai ter que convocar, vai ter que liberar o jogador. Naquela época era diferente. Naquela época, o clube era obrigado a ceder o jogador para todos os jogos oficiais, ou seja, eliminatórias, Copa América, Copa Eurocopa, qualquer coisa assim. Amistosos, o clube só era obrigado a liberar o jogador para 7 amistosos por ano. Para as seleções que jogavam eliminatórias, isso não era um grande problema, porque boa parte do calendário era ocupado por jogos oficiais. Então, eram poucos amistosos por ano. Tinha alguns amistosos ali que preenchiam o calendário ali, uma semana que só tinha um jogo oficial, então botavam um amistoso ali no meio. Alguma coisa assim, né? Às vezes um torneiozinho de meio de temporada, de fim de temporada. Era assim que as seleções principais faziam. Então a cota de 7 amistosos quase nunca era cumprida. Então o jogador, as seleções podiam convocar seus principais jogadores sempre. O Brasil não. O Brasil não tinha. Então o Brasil só tinha amistoso para jogar praticamente. Então era muito amistoso. Sendo muito amistoso, começava a ter limitação. Tinha jogador que fazia contrato com seu clube na Europa, incluindo uma cláusula em que obrigava o clube a liberá-los para todos os jogos da seleção, sempre que o Brasil pedisse, que essa cláusula ficaria acima da regra da FIFA, né, da limitação imposta pela FIFA. Mas se não tivesse essa cláusula, tinha jogador que o Brasil deixava de convocar porque já tinha cumprido sua cota de amistosos, chegava mais lá no fim do ano, naqueles últimos amistosos do ano, já foram 7, ou que às vezes não convocava para convocar lá na frente. Ah, não, esse jogo não é tão importante, esse jogo é aqui, o cara vai ter que viajar até aqui. Ele mesmo pediu para não jogar aqui porque ele prefere jogar o outro amistoso que a gente marcou mês que vem, que vai ser lá perto, é mais importante. Então o Brasil tinha que gerenciar isso. Isso também atrapalha na hora de montar o time, que o time vai rodando muito. Né? E nessa época a seleção brasileira começa a ficar muito em alta, porque começa a ter uma seleção que tem muito jogador bom para mostrar, né? Então todo mundo quer ver os jogadores do Brasil, e o Brasil é campeão do mundo, volta a ser campeão do mundo. Coqueluche no mundo inteiro se fala, o Brasil, bababá. No meio desse período a Nike assume o contrato que era da Umbro também, então a Nike também ajuda a querer promover o Brasil, tudo. Então o Brasil começa a virar uma mina de ouro, a seleção brasileira, e a CBF começa a explorar muito isso. O Brasil começa a fazer muito amistoso. E dali que surge um assunto que a gente fala até hoje, de que a CBF vendeu a seleção brasileira, que a seleção brasileira virou um produto, virou uma mercadoria, que só faz amistoso caça-níquel contra adversários irrelevantes para ganhar dinheiro, e que não ajuda a preparar tecnicamente o time. Isso começa a se falar muito naquela época, se fala até hoje, e nunca deixou de se falar, né, até hoje. Então esse assunto surge lá. Naquela época o Brasil ainda fazia muito amistoso aqui, né, os amistosos nem sempre eram tipo essa coisa de pegar a Croácia em Londres, não tinha isso, era jogo aqui ou na casa do adversário em geral, tá? Mas entre o pacote de jogos ali contestáveis do Brasil, o Brasil faz um amistoso contra a Eslováquia em Fortaleza, faz um amistoso contra a Bósnia em Manaus, faz um amistoso contra a Lituânia em Teresina. O Brasil faz 2 amistosos contra a Polônia aqui no Brasil, agora não me lembro as cidades, acho que um em Recife e o outro não me lembro, mas é também uma cidade norte e nordeste. E muito desses amistosos eram contestados não é pelo local do jogo, mas pelo local do jogo casando com o adversário. Então o Brasil jogando no norte e nordeste com muito calor contra adversários de países muito frios. Então assim, os adversários chegavam mortos em campo, eles não aguentavam, entendeu? O pessoal tá vindo lá da Europa, né, num período da temporada tá frio, de países frios,
Polônia, Eslováquia, Lituânia para jogar no calor do Nordeste. Os caras morriam, não tinha jogo. O Brasil ganhava todos esses jogos, né? E daí se discutia, pô, se é para jogar em Manaus, beleza, chama a Colômbia, chama o Equador. Se bem que o Brasil fez muito amistoso com o Equador também nesse período. E o Brasil fez um amistoso contra a Colômbia em Manaus também nesse período, tá? Mas chama a Colômbia, chama o México, chama a Nigéria, que estava bem na época, chama Portugal, um país europeu mais quente, pelo menos. Né? Mas não, chamava, entendeu? Então ficava aquela aura ali, entendeu? Vendeu a seleção, tudo. Se falou muito nisso. Então esse era um dos focos de crítica, né? E se achava que o Brasil não estava se preparando bem. Ainda assim, o Brasil tinha bons resultados quando enfrentava seleções fortes. O Brasil chega a vencer a Alemanha na Alemanha num amistoso, empatar com a Holanda na Holanda num amistoso. Na Copa Umbro, que era um torneio amistoso com Suécia, Japão e Inglaterra, o Brasil ganha os 3 jogos, vencendo a Inglaterra em Wembley de virada por 3-1, um jogo que o Juninho Paulista brilha e daí chama a atenção do Middlesbrough, que contrata ele do São Paulo. Então o Brasil tem bons resultados, tá? Contra as seleções. E no torneio da França, em 97, evento teste para a Copa do Mundo, o Brasil empata com a França na França, o jogo com aquele gol do Roberto Carlos batendo falta, que a bola vai indo para fora e depois corta para dentro, um empate com a Itália e uma vitória contra a Inglaterra. Então o Brasil teve bons resultados, mas em geral se reclamava muito disso. Outra questão, mas a questão principal dessa seleção é que o time oscilava muito. O time tinha momentos de brilho, tinha momentos de apagão. Às vezes era dentro do jogo. Às vezes dentro do mesmo jogo começava muito mal, de repente começava a voar ou vice-versa. Ou às vezes de um jogo para outro. Tinha um jogo horroroso e daí no outro jogo ia muito bem. O Brasil chegou, por exemplo, nesse período empatou com Honduras em Goiânia, num amistoso. Debaixo de muita chuva, foi um polo aquático, mas o Brasil empata com a Goiânia, com a Honduras em Goiânia, e foi muito criticado na época. Então o Brasil oscilava demais os jogos. Tem um jogo contra a África do Sul que toma 2-0 no primeiro tempo, mete 3-2 no segundo, e oscilava muito. Qual que era a questão? Por que o Brasil oscilava tanto? O Brasil coletivamente era um time problemático, era um time que tinha uma defesa desprotegida, porque tinha 2 meias ofensivos e 2 atacantes que não ajudavam muito na marcação. Então a defesa realmente ficava com o quarteto defensivo mais os 2 volantes, sendo que o quarteto defensivo tinha 2 laterais que costumavam avançar bastante, né, que era o Cafu e o Roberto Carlos. Então era uma defesa que jogava muitas vezes exposta e desprotegida em um meio de campo que nem sempre dava volume de jogo. Então quando o adversário era bem arrumado, bem organizado, o adversário conseguia controlar o jogo. O Brasil não. Justamente o que o time do Parreira fazia tão bem, esse time fazia mal, né? Agora, esse time tinha muito talento. Então, quando encaixava o jogo, ou quando esses talentos se encontravam em campo, saía coisa boa. E daí muitas vezes o Brasil conseguia resultado, e às vezes até conseguia jogar melhor, porque os talentos começavam a se encontrar, o jogo fluía. Mesmo que coletivamente o time tivesse problema, o jogo fluía. Isso não deixava o time isento de críticas, porque o time não controlava o jogo, então muitas vezes ele vencia sem convencer, porque vencia em momentos de brilho do Romário, do Bebeto, do Ronaldo Fenômeno, né, do Rivaldo. O Brasil joga a Copa América de 95 e perde a final do Uruguai, né? Empata 1-1 e perde nos pênaltis. O Tafarel, ele é criticado nesse jogo pelo Ricardo Teixeira, que costuma ser discreto. Falou que o Tafarel tinha que ter pulado na bola. Ele ficou olhando, não dava pra pegar. Eu acho que não dava pra pegar. Tafarel fica meio pistola e fala tchau. Ele pede pra sair da seleção, só volta em 97. O Romário, em 95, também leva uma geladeira. Ele também dá uma afastada da seleção, porque ele pede dispensa de um amistoso, porque ele queria se dedicar ao Flamengo, que ele tinha acabado de chegar ao Flamengo. O Zagallo não gosta, Romário toma uma geladeira de um período, só depois ele volta. Tem as Olimpíadas de 96, o Brasil com um time muito forte, aquela geração toda, muito jogador sub-20. Tinha o Aldair, o Rivaldo e o Bebeto como jogadores acima de 23 anos, o Rivaldo até como sua grande prova ali com camisa da seleção, ele que estava voando no Palmeiras dos 100 gols naquele primeiro semestre, mas o time tinha Dida, tinha Roberto Carlos, tinha Juninho Paulista, tinha Sávio, tinha Ronaldo Fenômeno. Todo mundo estava nesse time olímpico do Brasil. E o Brasil joga mal e perde da Nigéria na semifinal, depois de fazer 3-1. Toma um empate, perde na morte súbita, fica só com o bronze, depois de meter 5-0 em Portugal. Mas o futebol apresentado por aquela seleção foi decepcionante e também não controlava o jogo. E também rolou muito salto alto naquele time, porque ele vinha muito bem. Aquela seleção olímpica do Brasil foi vice-campeã da Copa Ouro,
contra as seleções principais da CONCACAF, perde do México na final, mas ganha dos Estados Unidos, que 2 anos antes tinha dado aquela suadeira danada na seleção do Parreira na Copa do Mundo. Então era um time que estava muito bem. Copa América de 97, o Brasil não joga bem, o Brasil oscila muito, mas deslancha na semifinal, mete 7-0 no Peru, mete 3-1 na Bolívia, na altitude de La Paz é campeão. O Zagallo resolve desabafar e no gramado ainda fala: vocês vão ter que me engolir, né? Essa frase clássica do Zagallo, que inclusive fez aniversário nesta semana, tá? Nesta semana foi aniversário do "vocês vão ter que me engolir" do Zagallo na Copa América de 97. Daí chega na reta final ali da preparação para 98, o time então vai 4-2-2-2, mas o Brasil começa a ter alguns problemas pontuais de lesão, e problemas pontuais mais graves. Dois menos graves, vai o Flávio Conceição, que era volante, mas na seleção ele jogava de lateral direito reserva, machuca, fica sem lateral direito reserva, entra o Zé Carlos, que um ano antes estava na Matonense jogando a 2 do Paulista, mas ele foi ao São Paulo, fez um ano bom no São Paulo, não tinha muita opção ali. O Zagallo não confiava no Zé Maria, então chamou o Zé Carlos. E o Mauro Silva machuca. Mas o reserva era o César Sampaio, que era muito bom e faz uma grande Copa. Então, assim, não era um problema ali. Tá? Mas tem outras desfalques mais sensíveis. O Juninho Paulista machuca. Ainda no começo do ano, ele machuca, sofre uma fratura depois de uma entrada do Michel Salgado num jogo entre o Celta e o Atlético de Madrid. E o Juninho Paulista fica meses se recuperando, ele tenta se recuperar a tempo da Copa e não consegue. E daí o Brasil perde o seu meia-direita, que era o que mais estava se encaixando com o Rivaldo. O Zagallo tenta o Raí em cima da hora, o Raí já estava fora dos planos no último amistoso do Brasil contra a Argentina, no Maracanã. O Raí vai muito mal, o Raí acaba sendo substituído no intervalo e não volta mais para a seleção. E muita gente acusou o Zagallo de ter jogado o Raí na fogueira, ter queimado o Raí. O Zagallo não gostava do Raí, falavam tudo, porque o Raí estava fora dos planos e do nada ele entra para Real. Você vai ter que chegar e jogar bem contra a Argentina. Então o Raí acaba queimado e fica fora. No final das contas, o Zagallo sem opção chama o Giovani, que também estava fora dos planos, mas vai você aí, é destro e é meia. E vai o Giovani para a Copa, inclusive ele vira titular na seleção na estreia, né? E ele joga muito mal, é substituído no intervalo e não volta mais também. E daí todo mundo falou que o Zagallo também queimou o Giovani, e daí a lateral, a meia direita passa a ser ocupada por um canhoto, que é o Leonardo. O Zagallo queria evitar isso. Outro problema de lesão é o Romário. O Romário tem uma lesão e ele tenta se recuperar a tempo da Copa, não consegue, ou ele diz que conseguiu, mas a comissão técnica não confiou. Ele é cortado em cima da hora, ele reclama muito e ele diz que o Zagallo não gostava dele desde 95, daquele pedido de dispensa, sei lá o que. O Zico também não gostaria dele, não gostava dele. O Zico, que estava como supervisor da seleção já naquele período pouco antes da Copa, ele foi chamado para isso. Então o Brasil fica sem o Romário. E a dupla Rorô estava muito bem. Em 97, a dupla Rorô, Ronaldo e Romário, se encaixou muito bem. E o Brasil estava conseguindo grandes jogos com essa dupla. Ganhou a Copa das Confederações, metendo 6-0 na Austrália, na final, com 3 do Romário e 3 do Ronaldo. Então esse time estava muito bem e acaba perdendo o seu principal atacante. O Edmundo era o melhor atacante do Brasil, fora o Ronaldo, e fora o Romário, né? Com o Romário fora, seria o jogador que estava jogando melhor. Mas o Zagallo não confiava no Edmundo e botou o Bebeto como atacante titular. O Edmundo ficou no banco. O Edmundo, que voou no Vasco e jogou muito bem na Fiorentina dentro de campo. Fora do campo fez besteira, mas dentro de campo jogou muito bem. Mas o Zagallo confiava mais no Bebeto e de fato o Bebeto faz uma boa Copa. Não era um jogador que já estava mais em alta, talvez nem a convocação dele foi muito contestada, mas ele joga bem na Copa, então não dá para reclamar muito. Mas o Brasil chega assim na Copa do Mundo, ainda com problema de controlar jogo, e na Copa do Mundo isso fica muito claro. O Brasil ganha da Escócia 2-1, o Cafu, que era muito cornetado pela torcida, vai muito bem, mas o Brasil não controlou o jogo. O Brasil, assim, em alguns momentos parecia que tinha dificuldade de desenvolver seu jogo. Não chega a ser apertado pela Escócia, mas teve dificuldade de fazer seu jogo contra um adversário bem mais fraco. Ganhou bem de Marrocos, fez gol rápido e depois só foi tocando o jogo.
perde da Noruega no terceiro jogo, faz 1-0, tem muita dificuldade, jogo muito truncado, o Brasil faz 1-0, toma empate logo depois, e daí o Júnior Baiano, que era um zagueiro tecnicamente muito bom, fisicamente muito bom, mas fazia muita bobagem assim, do nada, faz uma bobagem do nada. Ele puxa o Tori André Flo dentro da área, o atacante norueguês, que estava completamente fora da jogada, foi um lance fora da bola, o árbitro vê, marca um pênalti, a Noruega ganha o jogo. O Brasil já estava classificado, então não tem problema. Mas assim, não devia fazer isso. Nas oitavas de final contra o Chile, de novo o Brasil não consegue controlar o jogo. O Brasil não consegue desenvolver seu jogo e o Chile toca, o Chile aperta o Brasil. Só que daí tinha um negócio. A defesa do Chile era uma mãe. O Brasil não faz um grande jogo, o Chile chega até a dominar e apertar um pouco o Brasil, só que toda vez que o Brasil conseguia escapar um pouquinho era gol. Por quê? Porque a defesa do Chile é muito ruim e o Brasil tinha o Brasil tinha os atacantes para decidir o jogo, então o Brasil ganhava o jogo. César Sampaio faz 2 gols, é uma festa, o Brasil ganha por 4-1 aquele jogo, mesmo sem fazer um jogo brilhante, mas porque o Chile era muito fraco atrás, e daí o Brasil faz a festa. Nas quartas de final contra a Dinamarca, um jogo que muita gente se lembra, um jogo difícil, 3-2, grande Dinamarca também, médio. A Dinamarca não era tão boa assim, era um time muito organizado, isso indiscutivelmente, mas era um time que na primeira fase tinha perdido o time reserva da França na terceira rodada, e não era o time de 92, não era o time de 86, era um time ok, da Dinamarca, que tinha os 2 Laudrup como os grandes destaques e o Schmeichel no gol. A Dinamarca dá um sufoco danado no Brasil, sai na frente, o Brasil vira, a Dinamarca empata, daí o Brasil ganha no final com um gol do Rivaldo que faz um partidão. Mas um jogo que o Brasil teve muito mais dificuldade do que deveria pela diferença técnica entre os times. Daí chega na semifinal contra a Holanda. Aí um jogo muito aberto, né? Um jogo muito aberto, o Brasil realmente eleva o seu nível de futebol, o Brasil faz seu melhor jogo na Copa, joga no nível da Holanda, que era um timaço da Holanda, a Holanda vinha jogando muito bem naquela Copa, tinha acabado de eliminar a Argentina, e daí o Brasil se vê à altura do jogo. Eu até acho que a Holanda joga melhor no tempo normal, o Brasil faz 1-0, a Holanda empata no finalzinho do jogo, quase nos minutos finais ali. Mas foi um jogo que os 2 times jogaram bem, mas achei que a Holanda foi melhor. Na prorrogação, o Brasil joga melhor. E era morte súbita ainda. E o Brasil aperta a Holanda na prorrogação. Foi um jogaço. Eu só acho que foi injusto o jogo como terminou, porque 1-1 foi um placar magro. Esse é um jogo que merecia um 2-2 ou 3-3. Nos pênaltis, o Tafarel pega 2 pênaltis e o Brasil vai para a decisão. E aí sim, o Brasil... Aí não dá pra contestar, o Brasil fez o que deveria contra um adversário forte, jogou um futebol do nível que a gente esperava que o Brasil jogasse pelos talentos que tinham, né? Mas daí, na final, isso porque o Zé Carlos jogou nesse jogo contra o Holanda, jogou muito mal, né? O Cafu estava suspenso. Daí na final contra a França, na manhã daquele jogo, no dia do jogo, o Ronaldo tem uma convulsão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, tem várias versões que surgiram por motivo da convulsão do Ronaldo. Ele estava sob muita pressão, ele estava tomando injeção porque ele estava com lesão no joelho. A gente já sabia disso. Várias teorias surgiram, mas ele tem uma convulsão e o Brasil entra meio catatônico em campo. O Brasil entra assustado, o Brasil não joga o futebol no nível de intensidade, no nível de concentração que vinha jogando. Ou pelo menos que jogou contra a Holanda. Agora, é indiscutível que o Brasil teria muita dificuldade e é bem impossível que o Brasil não conseguisse ganhar aquele jogo, porque a França tinha um encaixe de jogo complicado para o Brasil, porque a França era muito organizada, era um tipo de jogo que o Brasil tinha dificuldade de jogar, a França controlava o jogo, o Brasil não controlava, e a França tinha uma defesa muito boa, que era capaz de parar o talento do Brasil. Não que o talento do Brasil também não fosse capaz de parar, mas assim, a defesa da França não ia fazer que nem a defesa do Chile. A defesa da França era uma defesa capaz de segurar, porque tinha de sair... O Blanc estava suspenso, né? Então jogou o Leboeuf, mas tinha o Zaïre, o Thuram, era um time muito bom ali atrás. Deschamps de volante, era um time muito forte lá atrás e era capaz de segurar a seleção brasileira. E daí no encaixe de jogo não era bom para o Brasil. Tanto que a França faz 3-0 e o Tafarel talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil em campo. O Tafarel faz várias defesas, o Júnior Baiano tem uma noite horrível no Stade de France, e a França só não faz mais também porque a dupla de ataque era Guivart de Garry, uma dupla horrorosa, porque a dupla boa estava no banco. Trezeguet e Thierry Henry, que eram muito novos, e o Aimé Jacquet, o técnico, não confiava neles para uma final, um jogo com tanta responsabilidade. Mas eles eram muito melhores. Então, por causa do Guivart e do Garry, a França perde muito gol, o Tafarel vai muito bem e o Brasil acaba perdendo por 3-0, podia ter sido pior. Eu acho que se o Brasil tivesse com o Ronaldo
tinindo bem, o 3-0 não aconteceria, né? O Brasil jogaria mais ligadão, o Brasil jogaria melhor. Agora, talvez não conseguisse evitar uma derrota. Eu acho que a França ainda era um time mais forte. O encaixe de jogo não era bom pro Brasil, porque o Brasil tinha problemas. O Brasil é um time que contava só com o talento dos jogadores. No final das contas, o Brasil coletivamente tinha problema. O Brasil tinha muito buraco atrás, era muito vulnerável atrás e não tinha a estrutura coletiva suficiente para controlar o jogo contra um adversário que tivesse essa organização. Então o Brasil não tinha muitos antídotos para o futebol que a França tinha a oferecer. Então acho que a França provavelmente levaria o jogo. Mas aí, assim, se você acha que o Brasil com os talentos que tinha podia levar também, o jogo fica em aberto. Com o Romário em forma e o Ronaldo em forma no ataque, a dupla Rorô no nível que estava em 97, aí dava mais jogo. Daí talvez desse para imaginar algo diferente, porque daí o Brasil estava realmente com um ataque muito forte naquele momento. Tá? Mas ainda assim era um time que estava mascarando vários dos seus defeitos por causa do talento, porque estava sobrando talento e isso acabou salvando esse time durante todo esse período, durante todo esse ciclo de 4 anos. Mas é isso então, se você gostou do vídeo dá um joinha, não gostou dá um... se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que você achou, que você se lembra daquela Copa, tá bom?